Bom, vocês entenderam, então, a questão do controle de constitucionalidade difuso ou concreto? Alguma dúvida quanto a isso? Ela é somente interpartes, professor? A regra é que sim. Agora nós vamos entrar... sabe aquela historinha do Depende? Então agora que começa o rolo. Tá. O que ocorre? Anotem lá o seguinte, pessoal. Existe hoje uma coisa chamada modulação dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade. Vou repetir. Modulação dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade. O que ocorre? Em regra, né, a regra é que no controle difuso, né, no meu caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade só se aplicasse às partes envolvidas neste processo específico e elas tivessem os efeitos ex tunc. Beleza, né? Até aí, tranquilo, a regra é fácil. O problema é que o Supremo Tribunal Federal ele resolveu aplicar de uma forma analógica, né, uma interpretação extensiva do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Se vocês tiverem a possibilidade de abrirem aí, ou na internet, ou no Vadmecum de vocês, tá? A Lei 9868 de 1999. Essa lei 9868, ela dispõe de como que ocorre as ações, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, a ADIM e a ADCOM, né, ou a ADC, junto ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, lá no meu artigo 27, se estabelece o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Tá? Qual é o problema aqui? Esse artigo 27, ele é direcionado para o meu controle de constitucionalidade, no caso concentrado ou abstrato, ou seja, aqui essa lei ela foi pensada no meu controle abstrato, ou seja, naqueles casos em que eu questiono simplesmente se determinada lei é inconstitucional e eu não tenho nenhuma parte discutindo uma outra lide. Mas ocorre que, quando o Supremo Tribunal Federal construiu essa doutrina da modulação dos efeitos da decisão no controle difuso e constitucionalidade, ele começou a dizer que esse artigo 27 poderia, né, dessa lei 9.868, esse artigo 27 poderia se aplicar, né, no meu controle difuso ou concreto. E isso gerou um BO enorme, porque o que ocorre? Dependendo da decisão, né, então, digamos que chega esse caso concreto lá no Supremo, o Supremo acaba tendo a possibilidade de modular, né, essa decisão de inconstitucionalidade, ampliando o alcance dela. Tá? Então, em regra, essa decisão da inconstitucionalidade deveria ficar restrita às partes daquele processo. Mas,
Se incidentalmente o Supremo entender que é necessário uma modulação nessa sentença, ele poderá determinar que que esses efeitos de inconstitucionalidade se apliquem em casos semelhantes, tá? É como se eu gerasse assim já uma decisão prévia, né, para casos semelhantes, tá? Então é uma interpretação extensiva, tá? Mas isso é feito só pelo Supremo, né? Então nós temos que imaginar em casos que esse meu caso concreto chegue até o Supremo. Lá sim ele poderá modular a decisão da inconstitucionalidade e aplicar a partes ausentes do processo, tá? E não só isso, essa modulação permite que o Supremo fixe lá não somente os efeitos ex tunc. Lá, se houver a modulação, o Supremo pode fixar ex tunc ou ex nunc ou até mesmo pro futuro, tá? Então, o Supremo pode fazer o que ele quiser, tá? Então, vamos imaginar que chegue lá no Supremo essa ação que a gente comentava de alimentos, e lá o Supremo gere uma jurisprudência, uma decisão no sentido de que a inconstitucionalidade entre partes seja aplicada a todos os outros processos iguais, né? É quase que ele fizesse uma súmula vinculante, né? Então, ele faz a modificação nesse sentido, tá? Não sei se deu para entender mais ou menos qual que é a ideia aqui. Isso aqui é mais um aprofundamento, tá, pessoal? Não precisa ficar preocupado. Nossa, modulação dos efeitos da decisão. A gente não, né, nós estamos trabalhando um curso de graduação, né, nós não vamos exigir que vocês saiam, né, dominando isso aqui. Isso aqui é mais para que vocês tenham conhecimento de que existe essa possibilidade, né? Mas nós precisamos saber, né, basicamente a questão da regra. Então, a regra é que essa declaração de inconstitucionalidade, dentro do controle de constitucionalidade, tá, repressivo, né, o meu controle, no caso concreto, né, o controle difuso ou concreto, a regra é que essa decisão seja aplicada entre as partes daquele processo específico. E a regra também é que isso seja ex tunc, ou seja, os efeitos retroagem ao início daquela ação de inconstitucionalidade. Aquele meu ato, né, que foi lá julgado inconstitucional, é naquele momento que se aplica, né, essa decisão. Por isso que ele é ex tunc e retroage ao início dele. Tá? Beleza, pessoal? Decorem a regra. Tá? As exceções vocês deixam lá para o concurso público, tá, pessoal? Lá para vocês fazerem um mestrado, um doutorado, daí vocês exploram isso, que daí fica bem interessante, tá? Então, essa questão da modulação, né? Então, é uma possibilidade que tem o Supremo de transformar uma decisão que, em regra, é inter partes, tornar-se uma decisão erga omnes, tá? Então, assim, ela tem a vinculação, tá? E isso aqui, se vocês forem ver, isso aqui entrou através da emenda constitucional 45, tá? Que é a famosa emenda constitucional que teve toda a reforma do nosso judiciário, que passou a se exigir 3 anos de atividade jurídica para que a pessoa possa assumir cargos na magistratura, membro do Ministério Público, enfim. Tá? Então, aquela grande reforma, muito falada na época, ela trouxe essas possibilidades aqui. Tá? Bom, encerramos então, né, pessoal, o nosso controle difuso, né, do caso concreto. Tá? E agora nós vamos passar ao controle concentrado. Tá? O controle concentrado, tá, também é chamado de controle abstrato, né? É uma modalidade fechada. E o controle concentrado é muito mais fácil de entender, porque
quando eu falo que algo é concentrado, eu estou dizendo o quê? Que somente, né, um órgão julgador é que vai se manifestar nisso. E, evidentemente, quando a gente fala, né, de quem é o nosso guardião da Constituição Federal do Brasil, nós sabemos que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, o controle concentrado ou abstrato, ele só é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Nenhum outro órgão julgador, né, vai poder exercer o controle concentrado. Lá no controle difuso ou concreto, né, nós tínhamos a possibilidade que qualquer juiz, qualquer tribunal, enfim, qualquer órgão com poder jurisdicional poderia se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinado dispositivo legal. Aqui não. Aqui no controle concentrado ou abstrato, somente o Supremo Tribunal Federal pode se manifestar. Tá? E por que eu falo que ela é abstrato? Porque aqui eu não vou chegar lá diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal e falar, olha, eu tenho aqui uma discussão de Maria da Penha, eu tenho aqui uma discussão entre partes de pensão alimentícia e quero que vocês falem da constitucionalidade. Não, negativo. Aqui, o que me interessa é eu chegar com a lei em si, com a lei ou com o artigo da lei que eu julgo inconstitucional e pedir que o Supremo se manifeste. Né? É como se eu chegasse, olha, Supremo Tribunal Federal, foi aprovada determinada lei, tá? Mas o legislador não fez a parte deles. Eles não fizeram o controle preventivo da constitucionalidade e passou questões inconstitucionais. E o texto está aqui e eu entendo como inconstitucional. Tá? Esse controle concentrado, ele é uma coisa mais recente. Então, é de 1920, baseado em Kelsen, tá? Também aqui chamado modelo austríaco. Tá? Então, aqui, o que é importante vocês saberem, que eles vão analisar somente o texto da lei. Tá? Eu não vou estar diante de um caso concreto, eu não tenho partes. Eu tenho uma lei, eu tenho um ato normativo que está em vigor e que eu questiono a sua constitucionalidade. Tá? O que ocorreu? Mais recentemente, né, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, tá, houve uma ação chamada Ação Declaratória de Constitucionalidade. Tá? Então, o que é a ação declaratória de constitucionalidade? Foi o instrumento que se ingressou diante do Supremo Tribunal Federal, né, no sentido de que eu pedi ao Supremo, né, eu não, né, o legitimado pediu ao Supremo que ele declarasse que a Lei Maria da Penha era constitucional. Tá, mas que coisa louca, mas se a lei estava em vigor, como assim? É que é o seguinte, pessoal. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, vocês sabem que o juiz ele tem dentro da sua cabeça, né, várias questões, tem seus atavismos sociais, enfim. Tá? Então, o que houve? Como a Lei Maria da Penha ela reconhecia, né, que o homem ele exercia uma certa dominação, né, ele praticava certas violências psicológicas, físicas, financeiras, enfim, todas aquelas violências lá existentes lá na Lei Maria da Penha, que é um rol exemplificativo, né? A lei não me limita àqueles, mas qualquer tipo de violência de um ser do gênero masculino diante de uma mulher, né? Qualquer tipo de violência é abarcado pela Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela reconheceu que nós temos um problema social, né, no Brasil, em que o homem, por si só, por ser homem, ele exerce uma certa dominação, né, sobre a mulher, e nisso consistem as violências decorrentes. Tá? Então, entrou em vigor a lei, beleza, reconhecemos um problema social histórico. Mas o que ocorre? Teve juízes, né, que daí, no caso concreto, foram dizer, não, mas a Lei Maria da Penha é inconstitucional, porque a minha Constituição Federal de 88, ela prevê que todos somos iguais em direitos e deveres, em garantias, etc, etc, etc.
Tá? Então, o que ocorreu? Nós tivemos uma divisão, num primeiro momento, no judiciário, alguns juízes mais legalistas ou presos ao texto, né, a interpretação literal, né, a interpretação literal da Constituição, dizendo que não, a Lei Maria da Penha ela é inconstitucional, porque ela viola os princípios de igualdade. E outra corrente de juízes, né, mais coerentes, adaptados à questão sociológica, com uma interpretação do contexto, né, da norma, disseram não, ela é constitucional. Então, para que parasse de ter essa confusão decorrente da vigência da lei, não me lembro quem, mas teve um legitimado que entrou junto ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta, uma ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Então, na ação declaratória de constitucionalidade, se apresentava a Lei Maria da Penha e se pedia que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse se a Lei Maria da Penha era constitucional ou não. Tá? E, evidentemente, o Supremo, né, declarou que a Lei Maria da Penha era constitucional. E a partir desse momento que o Supremo declara isso, esses juízes que tinham um pensamento antagônico, né, e que questionavam a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, tiveram que se adaptar, né, e deixaram de questionar essa constitucionalidade. A partir de então, eu tive aí um exemplo clássico do controle concentrado, né, ou abstrato de constitucionalidade, né, onde o Supremo declarou a constitucionalidade de uma lei em abstrato. Tá? Então, eu não estive lá, né, com um caso concreto, mas eu estive lá com a lei toda, tá? E essa declaração ela vai gerar efeitos para todos. Tá? Então, acho que deu para entender aqui, pessoal. Algum questionamento? Podemos continuar? Beleza. Então, assim, pessoal, a gente vai ter aqui, no controle concentrado, nós vamos estudar depois, pausadamente, cada possibilidade. Tá? Então, no primeiro momento, nós temos aqui a possibilidade de 3 ações específicas dentro do controle concentrado. Tá? Então, eu tenho a chamada ADI ou ADIM, né, que é a minha ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então, ação direta de inconstitucionalidade é quando o legitimado vai diante do Supremo Tribunal Federal argumentando que determinada lei ou normativo é inconstitucional. Tá? Então, se espera que o Supremo, através dessa ADI ou ADIM, confirme ou não a inconstitucionalidade. Tá? Tem também a possibilidade da ação declaratória de constitucionalidade, que é a famosa ADC ou ADCOM, tá? Que é justamente o exemplo que eu dei da Maria da Penha. Então, você tem a norma e você vai diante do Supremo, olha, Supremo, essa norma está em vigor, está produzindo seus efeitos, mas está gerando polêmica. Então, quero que vocês, Supremo Tribunal Federal, declarem que ela é constitucional para que se ponha uma pedra nisso e a gente siga o barco e não se fique discutindo a constitucionalidade de algo que está em vigor. Né? Essa é a ADC. E ainda eu tenho a possibilidade da ação de descumprimento de preceito fundamental, que a gente vai ver isso lá futuramente, lá provavelmente no nosso segundo bimestre, já que ela traz algumas complexidades. Bom, até aqui, pessoal, tá tranquilo, né? Tá. Então, é o seguinte. Aqui a gente vai ver, eu quero que vocês vão lá na Constituição, no artigo 103 da Constituição Federal, tá? Artigo 103. Lá nós vamos ver quem são os famosos legitimados. Quem pode propor, né? Quem pode propor uma ADI, uma ADC, uma ADPF. Tá? Então, lá no artigo 103, nós vamos ter 9
entidades ou pessoas que podem propor, né, que podem questionar o controle concentrado, né, o controle abstrato de Constituição, tá, diante do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, tá, e depois eu vou explicar um métodozinho fácil de vocês decorarem esses 9. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tranquilo, né, pessoal? São só 9, né? Qualquer concurso cai, aí você, puxa, como é que eu vou lembrar disso aí? Você vai lembrar assim, pessoal. Então, você sabe que pode propor uma ADI e uma ADC, 9 pessoas ou entidades. Então, você vai dividir em 3 grupos, em cada grupo você vai pôr 3 deles, tá? O primeiro grupo que você vai propor, tá, são o grupo das mesas, tá? Então, quem que são as mesas legitimadas a propor uma ADC ou uma ADI, tá? Então, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, tá? E a mesa da Assembleia Legislativa, seja de um estado ou no Distrito Federal, né? No Distrito Federal não se chama Assembleia Legislativa, né? Se chama Câmara Legislativa, mas assim, tem que lembrar que são 3 mesas. Mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados e mesa das Assembleias Legislativas, tá? Dentro dos estados. Eliminei as 3 mesas. Quem são as 3 autoridades? 3 autoridades. Presidente da República, governador do estado ou do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República, né? Quem que é o Procurador-Geral da República? Seria o chefe maior de todo o Ministério Público, né? Evidentemente, ele comanda, né, a questão do Ministério Público da União, enfim, tá? Então, tem que lembrar as 3 mesas, né? E aqui as 3 autoridades. Repetindo, as 3 autoridades: Presidente da República, governador dos estados, né? Cada estado tem seu governador, e o Procurador-Geral da República, o PGR, tá? Tranquilo. Então, eu tenho 3 mesas, 3 autoridades, e por fim eu tenho 3 instituições, tá? Quem que são as minhas 3 instituições? A primeira delas é o Conselho Federal da OAB, a segunda é o partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, esse partido político ele tem que ter um deputado federal na Câmara e um senador no Senado, porque ele fala aqui partido político com representação no Congresso Nacional. Nós já vimos lá que o Congresso Nacional ele é composto de Câmara dos Deputados e mais Senado Federal. Então, esse partido político tem que ter a presença em ambos, né? Não adianta um partido político ter um deputado federal e não ter nenhum senador, tá? Para ele ter a legitimidade aqui de propor uma ADC ou uma ADI, ele tem que ter ao menos um deputado federal, né, e um senador, tá? Por isso que ele fala em Congresso Nacional. E por fim, confederação sindical ou entidade de classe, né, de âmbito nacional, né? Então vamos lembrar aqui Conselho Federal de Medicina, a OAB em si, Confederação Sindical dos Metalúrgicos, Confederação Sindical dos Professores, enfim, tá? Tem que ser no âmbito sindical uma confederação, ou seja, ela tem que abarcar, né, algumas federações, né, não é um simples sindicato, né, então ela tem que ter uma força de representatividade nacional, tá, ou uma entidade nacional, né.
Aqui não posso um Conselho Regional de Odontologia, né? Tem que ser o Conselho Federal de Odontologia. Então, tem que ser uma entidade nacional, tá? Então, aqui nós apresentamos o que a doutrina chama de legitimados, tá? Então, em relação ao controle de constitucionalidade, tá? Nós estamos falando de controle repressivo, né, de constitucionalidade, em matéria de controle concentrado ou abstrato, somente esses 9 podem chegar diante do Supremo e questionar que uma lei ou norma é constitucional ou inconstitucional. Deu para entender, pessoal? Diferente lá no meu controle difuso concentrado, né? Em que as próprias partes provocam o juiz para que ele diga que determinado ato, né, ou norma é inconstitucional. Para finalizar aqui, pessoal, então a gente falou dos 9 legitimados, tá? E tem mais uma coisinha importante aqui. Nós temos, dentro desses 9 legitimados, o que a doutrina vai chamar de legitimados universais e legitimados especiais. O que é legitimados universais? Os legitimados universais são aquelas pessoas, né, ou entidades que podem, diante do Supremo Tribunal Federal, apresentar qualquer temática, né? Qualquer tema eles podem ir diante do Supremo e pedir a declaração de constitucionalidade ou a propor ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então, os legitimados universais, né, qualquer coisa eles podem questionar no Supremo Tribunal Federal. Beleza. Já os legitimados especiais, eles não podem propor qualquer coisa. Tá? Os legitimados especiais, eles têm que ter o que se chama de pertinência temática. Tá? O que é a pertinência temática? A pertinência temática é justamente eu, como legitimado, demonstrar o interesse que eu tenho nesse tema. Exemplo, quando eu, governador do estado do Paraná, chego lá no Supremo e questiono lá, olha, por que eu não concordo com a Zona Franca de Manaus e com essa isenção de tributos, tá, que existe lá. Tá? Então, o que o Supremo vai, no primeiro momento, analisar? O que o governador do Paraná tem a ver com o interesse do Amazonas? Tá? Então, se não tiver algo relacionado, tá? Não vai nem andar essa ação. Tá? Por quê? Porque o governador do estado do Paraná, ele tem que demonstrar que há algum interesse do Paraná naquela ação. Tá? Ele tem que ter pertinência temática. Da mesma forma, né, a confederação sindical. Tá? Então, eu tenho lá, digamos, o Conselho Federal de Farmácia, ele questiona algum dispositivo legal que se aplica aos advogados em todo o Brasil. O que o Conselho Federal de Farmácia tem a ver com a pertinência da profissão dos advogados? Nada, tá? Então, percebam aqui, e fica bem fácil aqui a gente perceber quem são os legitimados universais e quem são os especiais, tá? Então, quando a gente separou lá esses 9 em 3 grupos, não foi à toa, porque dentro de cada grupo eu vou ter sempre 2 legitimados universais, né, que podem propor qualquer temática, e sempre eu vou ter um legitimado especial que só pode propor temáticas relacionadas ao interesse e à categoria que represento. Assim nós teremos lá, dentro das 3 mesas, nós vamos ter como legitimados universais os senadores e os deputados federais. Ou seja, eles estão lá e podem questionar
uma ADC, uma ADI, de qualquer temática, tá? Eles são representantes universais, né? No âmbito federal, eles podem propor diante do Supremo qualquer temática, né? Já a mesa da Assembleia Legislativa do Estado não pode propor qualquer temática. Eles são legitimados especiais, então eles têm que mostrar a pertinência temática e o interesse daquele Estado em que essa mesa da Assembleia Legislativa está alocada, né? Então, aqui eu já elimino as 3 mesas. Da mesma forma, a gente vai para as 3 autoridades. O presidente da República e o procurador-geral da República, né, o PGR e o PR, ambos também são legitimados universais. Eles podem propor qualquer temática, né? Já os governadores dos estados, eles têm que provar o interesse e a pertinência temática relacionadas ao seu estado, né, ao estado que eles representam. Então, o governador de São Paulo tem que provar que o que ele está questionando lá no Supremo tem a ver com o estado de São Paulo. Tá? Se ele não provar relação com o estado dele, ele não pode lá propor e discutir o interesse de outro estado, a não ser que tenha algum conflito de interesse com o estado que ele representa. Então, nós temos legitimados universais o PGR e o presidente da República. Legitimado especial, os governadores dos estados e do Distrito Federal. E, por fim, nós temos aqui, dentro das 3 instituições, né, nós vamos ter como representantes legitimados universais o Conselho Federal da OAB, e aqui é importante, porque quando você fala em Conselho Federal da OAB, eu não estou falando somente do interesse dos advogados, mas eu estou falando que esse Conselho Federal da OAB, né, ele traz interesses de toda a nação brasileira. Por quê? Porque vocês já estudaram ou irão estudar, né? A advocacia, ela exerce a função essencial à justiça. E aí, quando eu falo aqui em Conselho Federal da OAB, eles podem propor qualquer assunto, qualquer temática em espécie de ação direta de constitucionalidade e ação ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Conselho Federal da OAB, ele pode entrar lá no Supremo com qualquer temática. Ele não representa somente os advogados, mas ele representa todo o interesse da nação, do povo, enfim. Por isso que vocês veem sempre, né, o Conselho Federal da OAB bem atuante, porque inúmeras questões de constitucionalidade, inconstitucionalidade, acabam sendo suscitadas. Tá? Então, perceber aqui o Conselho Federal da OAB não como uma entidade de classe. Tá? Nós estamos falando aqui como função essencial da justiça. Tá? Da mesma forma, também é legitimado universal o partido político com representação no Congresso Nacional, né? Que tenha deputado e senador. Tá? É o partido que tem um deputado e um senador, e ele tem legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. Restando aqui como meu legitimado especial, né, que tem que mostrar pertinência temática para ingressar com uma ação, é a confederação sindical de âmbito nacional ou entidade de classe nacional. E isso é lógico, né? O Conselho Federal de Medicina não tem que questionar algo em relação aos advogados, enfim, como eu já falei anteriormente, né? Então, assim, acho que ficou bem fácil, né, de vocês perceberem, né, quem são os legitimados, né? São 9, você divide eles nos 3 grupos, em cada grupo vai ter sempre 2 legitimados universais que poderão propor a ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, ou a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, referente a qualquer matéria. Esses são os universais, né? São 6. E vão sobrar 3 legitimados especiais, que eles também podem propor ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade, desde que tenham pertinência temática, ou seja, que estejam representando seus estados, tá?
ou a sua categoria profissional, tá? Então, acho que ficou bem claro. Se ficou muito rápido, vocês têm oportunidade de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá? Compartilhar, comentar. Pode ser feito até a tiragem de dúvidas lá, né, pessoal? Então, vocês podem depois assistir lá no YouTube de uma forma mais pausadamente, tá? A princípio era isso que tínhamos para hoje e agora está aberto aí para dúvidas. Professora, a modulação dos efeitos da decisão é tanto para o controle difuso quanto para o controle concentrado? Cabe nos dois? Sim. Ok. Originariamente, né, essa lei 9.868, tá? Originariamente ela foi feita só para o controle abstrato, né? O controle concentrado abstrato, né? É que lá no cabeçalho lá da lei diz que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo, tá? O que ocorre? Essa lei regula, né, como que se dá esse controle abstrato, né? Essas ações ADI e ADC. O que ocorre é que lá na modulação, a modulação, ela, o que ela faz? Ela pega esse artigo 27 aqui, que era para ser aplicado só no meu controle abstrato, e diz que pode ser aplicado lá no controle concreto, né? No meu controle difuso. Assim, foi uma interpretação extensiva, né? Como se fosse uma analogia do Supremo, trazendo um instituto do controle abstrato para o meu controle concreto.